Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal dos YouTubers e hoje, perguntas estão sobre justiça, velho. Sobre justiça de Deus, sobre o que é certo e errado, por que aconteceu tal coisa. Você vai saber daqui a pouco. As perguntas de hoje são apenas de um grupo aqui da nossa igreja, o grupo da líder Giovanna e da Sara. Essas meninas vieram com umas perguntas, confesso, difíceis, tive que pensar muito, estudar, conversar com pessoas diferentes, como o pastor Daniel, que é o nosso sábio aqui da igreja, para eu conseguir responder todas elas. A primeira delas é: Deus é justo, mas ele defender Caim após matar Abel não é injusto? O louco disso aqui é que, primeiro, não é que ele defende ele, né? Ele tá querendo garantir uma coisa, de que Caim viva as consequências e perceba como foi ruim aquilo que ele fez. Mas a gente tem que lembrar também de uma coisa, que Deus ele sempre proporciona para nós a possibilidade de arrependimento. Se você der uma lida ali no capítulo 4, que é a história de Caim e Abel, em Gênesis, você vai ver que Deus ele fala, o pecado tá batendo na porta, Caim. Ele foi sempre alertando. Então Caim não foi pego de surpresa. E a partir do momento que ele comete aquele pecado, que ele comete o primeiro assassinato da história, ele vai lidar com a consequência daquilo, com o peso daquela culpa. E quando você pensa assim no que aconteceu, Caim ele tem um momento que ele fala, meu castigo está pesado demais, porque Deus lança ele para longe da presença dele, né? Quando tem aquele momento em que Deus fala, se alguém matar você, vai ter uma consequência, eu vou responder na próxima pergunta. A próxima pergunta é, não é mais fácil matar Caim do que matar 7 vezes quem quiser matar Caim? Só para eu explicar para você, conectando com a pergunta anterior, o que Deus faz com Caim? Depois que Caim ouviu um monte de Deus, Caim diz, meu castigo tá muito pesado, eu tô longe de Deus, vai viver essa consequência, ele já lidando com aquela culpa, com aquele peso, Deus dá uma marca nele e diz, aquele que fizer algo contra você, eu vou castigar 7 vezes. Primeira coisa, Deus não vai matar uma pessoa 7 vezes. Como que você mata uma pessoa 7 vezes? Você mata e daí ressuscita, 7 vezes diferentes. Não, pra que Deus vai fazer isso? Não, Deus não é um tirano maldoso que faz isso com as pessoas. Ele vai castigar porque ele quer garantir que Caim vivencie esse peso do que é fazer algo errado. E quando eu olho para a história de Caim, assim, eu fico pensando, a gente devia entender isso e aplicar para nossa vida, que é o quê? A gente peca constantemente, né? Só que a gente esquece das consequências e esquece do peso que é o nosso pecado. Quando você peca, até você que já entregou a vida a Jesus, quando você peca, vai acumulando essas atitudes pecaminosas, vendo coisa errada na internet, falando palavrão, desobedecendo os pais e nunca se arrepende. Você não percebe, mas você está cada vez mais distante da pessoa de Deus. Deus ele está em todo lugar, ele é onipresente, mas você para de sentir a presença dele. Aquilo que é tão bom, que te traz satisfação, que te traz alegria e te ajuda inclusive a lidar com todas as dificuldades da vida humana. O pecado nos distancia de Deus. O momento em que Deus faz isso, quer garantir que Caim entenda isso. E a gente precisa entender que toda vez que a gente peca, é a gente dizendo, Deus, eu não quero estar perto do Senhor. O Senhor é a melhor coisa para mim? Mas eu não quero. A gente devia ter a cabeça igual de Caim e entender, toda vez que eu peco, cria uma distância contra Deus. Mas ainda bem que a gente tem Jesus, mas isso é um papo para a última pergunta. Mas sabe o que é ruim, que eu acho que devia realmente ser castigado 7 vezes? É uma pessoa que não dá like no vídeo, uma pessoa que não compartilha com os amigos esse tipo de conteúdo tão legal, falando sobre a palavra de Deus, com perguntas numa linguagem super acessível. E se você tem pergunta e quer que eu responda, ou qualquer outra pessoa, porque a gente tem um monte de pastor legal aqui na nossa igreja, comenta aqui embaixo a sua pergunta, a sua dúvida, para que a gente possa responder em algum vídeo aqui nos YouTubers. E se inscreveu no canal? Se Caim matou Abel e Abel tinha um bom coração, então Abel foi o primeiro habitante do céu? Sim, foi o primeiro habitante de um lugar intermediário antes da eternidade. E você quer saber mais sobre isso? No próximo YouTubers Responde, eu vou responder. Como funciona a justiça de Deus? Nada como o Evangelho para explicar pra gente de forma muito simples, muito clara, como que funciona a justiça de Deus. E para começar, eu tenho que dizer uma coisa muito importante. Ao mesmo tempo que Deus é justo e perfeito em sua justiça, Deus é amoroso e perfeito em seu amor. Ele é misericordioso e perfeito em sua misericórdia. Ele é todo-poderoso e perfeito em todo o seu poder. E ele é
dessa forma na medida certa, diferente da gente que é super desequilibrado quando quer agir em justiça. Mas vamos falar do Evangelho, porque se Deus Todo-Poderoso, Criador, justo e amoroso, criou tudo, o que a humanidade fez? A humanidade vem e diz, não, Deus, não queremos viver do seu jeito, e pecam, e desobedecem, trazendo maldição para cima de todo o restante da humanidade. Adão e Eva pecaram, consequentemente a maldição está sobre nós, agora no futuro, milhares de anos depois, vivendo a consequência do pecado. Eu e você nascemos em pecado. Nós pecamos por sermos pecadores. Alguém já te ensinou a mentir? Mano, ninguém ensinou a gente a mentir. A gente simplesmente um dia veio e tomou essa decisão errada de esconder a verdade porque a gente queria conseguir algo ou se safar de algum problema. Por quê? Porque somos pecadores. E esse tipo de atitude, essa postura, essa ação, o pecar, tem uma consequência. Ou como a Bíblia diz em Romanos 6:23, tem um salário, e o salário do pecado é a morte. Então a consequência daquele que vive em pecado, para Deus ser justo e agir com justiça contra nós, sobre nós, na verdade, é que a gente tem que morrer. E Deus, ele tá irado contra o pecado, então a ira de Deus precisava vir sobre nós, mas lembra que eu falei, que ele é totalmente justo, mas totalmente amoroso. Deus proporciona transformação, salvação, ou a palavra bíblica para coisa, redimir, redenção para a nossa vida, que é mudar esse nosso estado de pecado. E como que ele faz isso? Enviando Jesus. E aí Jesus morre por causa do pecado. Ele morre numa cruz, a ira de Deus é derramada sobre Jesus, ele é esmagado, como Isaías diz, por causa do meu e do seu pecado. Aí você pode olhar para isso, mas isso é muito injusto, mas Jesus escolheu estar nessa posição. Porque ele sabia que ao entregar-se como sacrifício, ele traria redenção e transformação para toda a humanidade, mas acima disso, ele traria glórias a Deus, porque a justiça e o amor de Deus seria manifesto. Não apenas a justiça, não apenas a ira, mas o amor, a misericórdia e a transformação que ele tem para aqueles que creem em Jesus, porque daí tem esse detalhe também. Para sermos justos de verdade, para Deus continuar agindo com justiça, apenas aqueles que creem em Jesus recebem o poder de serem chamados filhos de Deus, como a própria Bíblia diz, e aí eles são livres da consequência do pecado porque Jesus assumiu. Agora, aqueles que não creem em Jesus, eles irão ver a ira de Deus cair sobre eles um dia. A justiça de Deus virá sobre eles porque eles disseram não para o sacrifício de Jesus, não para o estilo de vida de Deus, e aí haverá consequência para isso, que é uma morte eterna longe de Deus. É assim que funciona a justiça de Deus.